essa é acho que é um ponto interessante que você comentou no começo, e agora eu queria falar um pouco, sobre como que foi na faculdade ter essa experiência de ler algumas coisas que você consegue aplicar no trabalho, né, doméstico. Quer dizer, você tem, você começa a ler Marx, começa a ler Angela Davis, e daí você vê, opa, isso aqui não é só uma coisa que faz sentido lá na Europa ou nos Estados Unidos, não, isso aqui faz sentido também no meu cotidiano. E se você pudesse explicar um pouco, acho que inclusive para os meus ouvintes, quem é Angela Davis? Eu acho que isso, às vezes as pessoas, quem é essa o nome Angela aparece aqui e ali, mas as pessoas às vezes não sabem muito bem. E falar um pouco sobre como que isso, como foi você trazer isso para o trabalho doméstico, para entender o trabalho doméstico no Brasil, né? Pronto. Angela Davis. Angela Davis é uma filósofa norte-americana, escreveu, né, e escreve vários livros, dentre eles o mais conhecido aqui é o Mulheres, Raça e Classe, que chega traduzido ao Brasil em 2016, que é aquele boom, né, de todo mundo querendo falar de Angela Davis, todo mundo querendo conhecer a Angela Davis. E aí, justamente nesse livro, no Mulheres, Raça e Classe, eu acho que eu acredito que ele chamou a atenção de muita gente, porque cada capítulo daquele livro traz os fatos que aconteciam lá nos Estados Unidos, as discussões do racismo, da misoginia, é, da opressão aos negros e negras escravizados lá, mas que tem muita relação conosco aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente vive o mito da democracia racial. Não, e é essa a nossa grande ligação, o start que o livro deu na gente, é que a gente começava a observar que muitas opressões que as mulheres e homens negros sofriam nos Estados Unidos é a mesma nossa aqui no Brasil. Dando um exemplo muito claro disso. No capítulo 6 do livro Mulheres, Raça e Classe, tem uma questão da trabalhadora doméstica que até então lá não era reconhecido como trabalho doméstico, mas ela está lá prestando esse serviço na casa de um patrão e ela é violentada por esse patrão. Ela faz a queixa ao companheiro dela, sai de lá atordoada do trabalho, faz a queixa ao seu companheiro. Quando esse companheiro dessa mulher vai tirar satisfações, ele é agredido pelo policial, pela queixa que o patrão fez. Ele é agredido, ele chega a ser assassinado por conta disso. A mulher sai da casa sem nem receber aquele dinheiro pelo serviço que ela prestou e ainda por cima sai desqualificada, como se ela tivesse criado a situação para que não permanecesse no trabalho. Não queria trabalhar, é a pecha da trabalhadora preguiçosa. Aqui no Brasil, a gente vê que não é diferente. Quantas mulheres a gente sabe da situação de assédio no próprio trabalho doméstico? Quantas situações dessas, nos dias de hoje mesmo, a gente teve, né, muitos relatos e visto mesmo durante a pandemia, quantas mulheres estão em situação de trabalho análogo ao escravo em diversas casas. E depois de uma denúncia, depois de uma denúncia, não, tem situações que depois de várias denúncias é que realmente se toma alguma atitude, essa trabalhadora doméstica ela é resgatada desse lugar, né, de violência, de opressão, de negação de direitos. Então, não tem como deixar de fazer essa ligação. E esse capítulo 12, que é o capítulo que eu trago para discussão no meu trabalho de conclusão de curso, esse meu TCC, traz mesmo o que é essa relação do trabalho doméstico. É o trabalho que você faz, desfaz, está ali cotidianamente fazendo aquele serviço e ele não é reconhecido. É um trabalho que as pessoas só percebem que ele existe quando ele não foi feito. Então, é essa discussão que a Angela Davis, essa filósofa norte-americana, professora também emérita da universidade lá nos Estados Unidos, é que traz para a gente a visão do que é esse trabalho. Um trabalho que, infelizmente, até os dias de hoje, ainda é dito como um trabalho não produtivo, por essa repetição, exercido por mulheres negras,
advindas da periferia, ainda, né, com a questão da baixa escolarização, e que é um trabalho que a gente não escolhe, é um trabalho que nós somos escolhidas para exercê-lo, visto que muitas crianças estão ainda no trabalho doméstico, embora não seja legal, não seja permitido, mas infelizmente ainda há muito burlar a lei. Ainda a gente sabe que existe crianças exercendo esse trabalho. Há bem pouco tempo a gente resgatou do trabalho análogo escravo uma mulher por nome Madalena, que já trabalhava desde os 9 anos de idade nesse local, nunca teve direito a férias, nunca recebeu salário pelo serviço feito, e era uma criança. Hoje ela é uma adulta, mas ela começou quando criança. Eu mesma, hoje sou uma adulta, mas comecei no trabalho quando criança. Minha mãe, Eloína Conceição dos Santos, que é a mulher também que eu tenho é, alta, em alta cota, aprendi muita coisa com minha mãe, também foi trabalhadora doméstica aos 7 anos de idade, que é quando ela sai do interior, vim para aqui para Salvador com o intuito de estudar e simplesmente brincar com os filhos da patroa, e, no entanto, minha mãe foi trabalhadora doméstica. Então, é isso que esse livro Mulheres, Raça e Classe faz muito com que a gente reflita, porque histórias de outras mulheres, e no livro não tem somente a discussão das trabalhadoras domésticas norte-americanas, tem também das indígenas, porque a gente, nas nossas discussões, em muito momento, a gente se passa como se as mulheres da comunidade indígena também não fossem trabalhadoras domésticas. E são. E a Angela Davis traz essa discussão também das mulheres latinas nessa profissão, né, do trabalho doméstico não remunerado, do trabalho não reconhecido como, de fato, um trabalho, na desqualificação. E hoje, mesmo com os direitos que nós atingimos a partir da lei de 2015 para cá, né, a lei de 150/2015, a gente ainda encontra muitas pessoas com preconceito em nosso trabalho, tanto as trabalhadoras domésticas como os patrões e patroas. Aqui ainda dizem que a gente não deveria ter esses direitos porque a gente não gera lucro. E é isso também que eu acessei a partir do momento das discussões, nas leituras de Marx. A gente pode não gerar aquele lucro financeiro que um trabalhador ou trabalhadora da iniciativa privada, das fábricas, dos escritórios, enfim, de várias outras profissões, a gente não gera esse lucro financeiro. Mas, na questão do cuidado, será que a gente não gera mesmo esse bem-estar? Porque será que se um advogado, um médico, não tivesse alguém na casa deles para cuidar deles e delas, para cuidar da roupa, para cuidar da alimentação, para cuidar dos filhos, será que eles exerceriam a profissão deles com excelência como exercem? Então, o trabalho doméstico, ele deveria ser um trabalho muito respeitado. E foi isso que eu aprendi a partir do momento que eu acessei esses entendimentos. Entrar na universidade, fazer parte do coletivo de mulheres do Lemars, grupo de estudos Angela Davis, estar hoje filiada ao sindicato das trabalhadoras domésticas e entender que a nossa profissão, ela merece respeito como qualquer uma outra, porque é uma profissão digna, e nós somos o tempo inteiro cobradas. Temos sempre deveres. Então, se temos deveres, os nossos direitos também têm que ser respeitados, eles também têm que ser garantidos. E se não fosse o caso de eu ter acessado esses outros conhecimentos, esses conhecimentos prévios, tá? Fazendo parte do coletivo, voltar a estudar, porque eu sempre digo que nós, enquanto trabalhadoras domésticas, nunca devemos deixar de estudar. A gente sempre precisa, tem essa necessidade mesmo de estar estudando, porque a escola, ela dá o start para a gente, para buscar as leituras, e cada vez mais ampliando isso aí, e estar em coletivos. Porque também, se a gente não tiver em coletivo, a gente estiver sozinha, a gente também não alcança direitos, a gente não alcança o respeito que a gente deseja muito ter. E eu acredito também que isso faz com que a gente se torne uma profissional até mais qualificada, respeitada.
porque eu vejo aqui no meu local de trabalho o quanto na verdade, sempre fui respeitada, porque aqui eu entrei já dizendo que eu não queria passar pelas situações de horrores que eu já tinha passado em outros lugares. Porque, como eu disse, eu me entendo como trabalhadora doméstica já desde hoje, eu entendo desde criança. Já trabalhei em lugares onde eu não fui respeitada nos meus direitos, já tinha a questão das férias e eu não recebia o 13º salário, eu já fui lesada muitas vezes, minha carteira estava assinada até um determinado período. Quando estava perto, chegava assim o mês de maio, junho, a pessoa para quem eu trabalhava dava baixa na minha carteira, não me pagava nenhuma rescisão, eu continuava trabalhando e quando chegava na época de receber o 13º, eu recebia só proporcional, sendo que a baixa na carteira tinha sido dada, mas eu não tinha deixado de trabalhar em momento nenhum. E eu não sabia que estava sendo lesada. Quando eu vou estudar, novamente, em 2006, que eu retorno à escola, é que eu venho ter essa consciência que eu estava sendo lesada há 7 anos, porque nesse local eu já estava trabalhando há 7 anos. Nem tinha mais como reclamar, porque eu já tinha saído de lá, eu já estava trabalhando aqui, e aí eu resolvi deixar, né, passar, não tinha mais o que fazer mesmo. Também, quando eu saí de lá, eu tinha sido ameaçada, porque a pessoa para quem eu trabalhava naquela época era um policial militar, então, essa minha ex-patroa falou que se eu denunciasse alguma coisa, se eu brigasse por alguma coisa, eu lembrasse da onde é que era o marido dela. Hoje eu tenho consciência que se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, acessado através da educação, através dos livros que eu li, isso seria algo contra eles. Então, não deveria ser algo para eu ter medo. Muito pelo contrário, eram eles que deveriam ter medo. Então, não serviu para mim, mas serve para as minhas companheiras de trabalho, o que eu passo isso para elas hoje. Não tenho medo de ameaça. E, aliás, se fizer uma ameaça desse tipo para você, é bom você gravar, porque aí vamos ver quem é que vai sair no prejuízo.